Dois homens e um adolescente assaltam um posto de combustível em Manicoré, no sul do Amazonas. Eles nem se intimidam com as câmeras do circuito interno do estabelecimento. Após ver as imagens, os três assaltantes foram presos pela Polícia Militar e Civil do município. O assalto foi neste posto de combustível, que fica na zona sul da cidade, entre os bairros Rocinha e Manicorezinho. De acordo com o frentista, que não quis ser identificado, conta como tudo aconteceu. É o seguinte, por volta de meia-noite e 46, os três meliantes chegaram, sendo que dois desceram e um ficou na moto. E aí anunciaram o assalto, os dois que desceram, armados com faca, me renderam e pediram dinheiro. Aí eu, sem reagir, só fiz levantar e entreguei o dinheiro. E aí, sendo que na hora que os dois já iam embora, aí perceberam que ainda tinha mais algo no bolso ainda. Aí voltaram e pediram. Aí eu entreguei o aparelho de celular. E além de eles levarem o dinheiro, na hora que ele ia embora, o que estava na moto falou: vai lá para trás lá e não olha para trás não, senão eu vou atirar em você. Sim, após analisarmos as imagens do circuito interno de TV do local, constatamos que um deles, reconhecemos como sendo um certo indivíduo que já tem várias passagens pela nossa delegacia aqui. Isso facilitou nosso trabalho, entendeu? E ao abordarmos o indivíduo, ele confessou que realmente havia sido ele, com mais de dois comparsas, A moto utilizada no assalto foi apreendida. Em depoimento, eles disseram que a mesma foi emprestada de uma conhecida. Segundo a polícia, um deles foi preso tentando deixar a cidade. O mesmo já se encontrava em um barco e já ia com destino à cidade de Humaitá. Os dois homens e o adolescente vão permanecer à disposição da Justiça na 72ª Delegacia Integrada de Polícia. Neste fim de semana, uma operação conjunta com vários órgãos fiscalizadores do estado e município notificou e fechou bares e restaurantes da capital amapaense. A operação Pacto pela Paz constatou que grande parte dos estabelecimentos funciona de forma irregular. A ação ocorre de madrugada. O alvo, bares e boates. Pelo menos 8 órgãos do estado e do município trabalham de forma conjunta na Operação Pacto pela Paz. E o que se constatou é que uma grande parte dos estabelecimentos funcionam de forma irregular, com pendências. Principalmente no que diz respeito à documentação. Não é muito atraso, notificação de documento, atraso de documento. Nós temos tendo o bom senso de a pessoa que ainda não conseguiu alvará, mas que já pagou, já deu entrada, nós estamos levando em consideração. Não é? Mas existem situações que são consideradas aberrantes, não é? Tanto percebido por nós como pelo bombeiro, não é? Que também não é só questão de documentação, aqui principalmente o bombeiro, é a segurança de quem frequenta. Esta lanchonete teve que fechar porque não apresentou alvará de funcionamento. Outros estabelecimentos também foram fechados e notificados por falta de segurança, como ausência de extintores de incêndio e saídas de emergência. E alguns foram fechados por não pagar tributo obrigatório para funcionamento da atividade comercial. O Pacto pela Paz, em uma única noite, notificou 26 estabelecimentos. 9 foram fechados. Mas, além das pendências documentais e tributárias, a presença de menores nesses locais chamou a atenção da fiscalização. Todos esses locais verificados estão sendo feitas apreensões de menores. Em 2 noites, o Conselho Tutelar identificou e apreendeu mais de 20 menores. Quem não estava portando documento de identificação também foi recolhido. E em todos os casos, a família foi comunicada. O desrespeito às leis também fica evidente na obstrução do passeio público, na falta de tratamento dos resíduos e também no descumprimento do horário de fechamento. Mesmo o cidadão tendo ciência do horário, que até 4 da manhã, além da questão de documentação, da presença de menores, de perturbação, em termos de som, de tudo, não consegue cumprir o horário. Então, numa situação dessa, nós fechamos, notificamos e, como eu já disse antes, essa é uma operação que ela vai dar prosseguimento. A operação tem um caráter educativo, mas ainda faz um mapeamento dos estabelecimentos noturnos. E no caso de reincidência, o rigor na fiscalização é maior. Chamamos para se regulamentar perante a prefeitura, não é? O bombeiro também, a polícia militar, nós fazemos todo um levantamento e para depois a gente fazer o mapeamento e tratar desses casos reincidentes dentro do que prega a lei. E quem está em conformidade com o que manda a lei, aprovou a operação.
Não só concordo, como parabenizo aí a todos os órgãos, tanto a prefeitura, tanto o governo, que tem que ter todo final de semana essa fiscalização, tanto nas carras noturnas, para a gente trabalhar documentado. A galera que não pode trabalhar documentado aí na noite, é melhor nem abrir as suas boates, suas carras de show. E, infelizmente, isso é muito bacana, traz uma segurança para o público que está dentro das boates, das carras de show, né? Economia. O comércio varejista de Rio Branco encerrou o ano de 2013 com um índice de vendas de 13,7% maior do que no ano anterior. O comércio varejista de Rio Branco colheu bons frutos no ano de 2013, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A pesquisa, divulgada recentemente, aponta para um crescimento de 13,7% no índice de vendas em relação ao ano anterior. O levantamento foi realizado pelo IBGE em todas as capitais do país e fazem um comparativo com o desempenho das empresas no ano de 2012. Aqui no Acre, de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento do Comércio, pelo menos 3 fatores contribuíram para elevar o índice de vendas do comércio varejista nesse ano de 2013. Primeiro que, quando você integra um estado, o povo acreano inteiro, de ponta a ponta, do extremo oeste do Acre a outro extremo oeste, ligando o Acre inteiro pela BR-364, você coloca milhares de consumidores para participarem mais das atividades econômicas do Acre. A outra coisa é que também Cruzeiro do Sul também é uma área de livre comércio. Então, quando você internaliza mercadorias para Cruzeiro do Sul, quem internaliza tem os benefícios fiscais concedidos pela SUFRAMA. E também a internalização também de mercadorias para a Brasileia e para a Epitações, que também são áreas de livre comércio, que gozam dos incentivos fiscais. Com o bom desempenho do setor no ano de 2013, a meta agora é superar o índice no ano de 2014. Para isso, a Secretaria de Desenvolvimento do Comércio aposta na implantação do polo logístico de Rio Branco, que deve baratear os custos de importação dos produtos e pôr fim ao consumidor final. Então, isso internaliza uma grande quantidade de mercadoria às empresas atacadistas e distribuidoras, e elas entregam para os comerciantes varejistas e eles comercializam diretamente com o consumidor. Um dos desejos do brasileiro é o carro próprio. E em Macapá, as lojas de seminovos estão tomando conta de algumas regiões. O bairro Novo Horizonte, na zona norte da capital amapaense, é referência nesse novo segmento do mercado. Nélio aproveitou uma folga no sábado de manhã para ir numa loja de novos e usados à procura de uma máquina de lavar. Ele tem um grande motivo para isso. O preço é mais em conta. Contra a mercadoria boa, por um preço bacana, né? Olha, mais ou menos um desconto do preço de uma loja de móveis usados, que é seminovo, coisa boa, foi uma base de 70% a menos. Tudo parte de uma boa negociação. A loja compra e vende materiais ou objetos seminovos. Dona Rosemary e o marido são donos de uma loja. Os papéis são bem definidos. Rosemary cuida das vendas, enquanto o marido é o responsável pela avaliação e compra dos objetos. Ele vai lá com eles, olham, e ele coloca o preço dele e ele coloca o dele. Se eles entrarem em acordo, a gente compra o objeto. A Avenida Álvaro Carvalho Barbosa, no bairro Novo Horizonte, é uma referência na venda de novos e usados. São pelo menos 15 lojas que comercializam este tipo de mercadoria. Produtos não faltam. Tem de tudo: cadeiras, guarda-roupas, mesas, pneus, janelas e até mesa de sinuca e gerador de energia. Basta procurar e pechinchar e levar para casa. O cliente chega, né, e pergunta: tem uma coisa aí? No caso, tem uma geladeira? Não, mas tem um fogão, ou tem um guarda-roupa, tem uma televisão. A gente conversa, aí chega no meio termo que dá para o cliente e dá para a gente. O importante é que o cliente não saia sem comprar. Veja a seguir: obras de ampliação do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e campo de treinamento são interditadas. Os detalhes você confere já já.